podcast. Conhecimento que sai de dentro das paredes da escola e chega até você. Hoje as alunas Ana Laura Fontes, Ana Beatriz Cocito e Natan Leon conversam com o professor Fábio Martins sobre a ciência da espeleologia. Olá, espectadores do podcast. Eu sou a Ana Beatriz, eu sou do primeiro ano e eu estou aqui com os meus colegas para entrevistar o nosso professor Fábio de Física. Eu sou o Natan, do Colégio Portinari. E eu sou a Ana Laura, também do primeiro ano do Colégio Portinari Vitoriano. A princípio, Fábio, o que é a espeleologia? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Eu acho que é um tema ligado ao meio ambiente, que eu acho que nós temos que discutir, né? E vamos tentar explicar um pouquinho o que é espeleologia. Espeleo é caverna, espeleo, né? Então, espeleologia é o estudo de cavernas. Nós temos no Brasil um monte de caverna, né? Então, várias regiões e a gente vai explorando, pesquisando, passeando, conhecendo. Então, é um mundo subterrâneo maravilhoso que a gente precisa discutir. Então, acho que a gente também teria que definir o que é o conceito de caverna, né? Beleza. Como elas se formam. Isso é importante, né? Porque o objetivo nosso é esse, primeiro conhecer e preservar. A região mais conhecida nossa aqui perto de Avaré é a Mata Atlântica aqui do estado de São Paulo, onde tem o PETAR. E é lá que a gente começou a trabalhar, pesquisar, explorar. Antes de qualquer coisa, o trabalho de espeleologia envolve um monte de disciplinas, um monte de equipamentos. Então, foi num período dos anos 80, 90, que a gente se dedicou muito a isso. Agora, a partir dos anos 2000, 2000 e pouco, eu faço mais turismo. Mas vamos lá. Caverna. Caverna é um mundo subterrâneo feito por água e rocha. Basicamente é isso. A água perfurando a rocha, vários tipos de rocha, né? Nós vamos discutir aqui, no Brasil tem cavernas de calcário, cavernas de quartzito, cavernas de arenito. O que mais a gente busca é a caverna de calcário. O calcário, ele é poroso, então por isso que ele facilita a formação desses túneis subterrâneos. A água vai furando, a água misturada com o carbonato de cálcio vira uma água ácida. E o calcário, ele é sedimentar. O calcário é uma rocha sedimentar, é feita de resto orgânico, é fundo de mar, né? Então concha, é material orgânico que vai se depositando, depois o mar foi para o outro lado e ali virou toda essa região de calcário, que é a rocha que a gente busca. Por que o calcário? Porque a caverna formada em calcário, ela é mais profunda, ela é maior, ela é ampla. Já o aragonito ou o granito ou outro tipo de rocha, já a caverna é pequenininha. Então, basicamente, como é que se forma a caverna? A caverna é água ácida e rocha, principalmente o calcário. E aí a água vai furando, a própria movimentação tectônica, né, da rocha vai fazendo fendas por onde a água penetra. Então é muito importante, na parte de cima da caverna, ter uma manta, uma proteção da caverna. Então a Mata Atlântica, ela funciona como um grande cobertor protegendo toda a estrutura dentro que é a caverna. E a caverna, a gente fala em quilômetros de caverna, salões de 200, 300 metros, né? Então é coisa ampla, não é? Quando você fala em caverna, pensa que é uma coisa fechadinha, pequenininha. Não, é bem amplo, é escuro, isso é verdade, mas é bem amplo. Sim, e nós gostaríamos de saber como surgiu esse interesse, como você começou a fazer esse estudo? Então, eu estudei em São Paulo, conheci algumas pessoas da USP, lá da geologia da USP. Aí vim para Avaré, comecei a morar aqui, trabalhar aqui, e o nosso grupo era um grupo de andar de moto, de passear de moto. Então, um dos lugares que a gente foi a região aqui do PETAR, que é o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, Rio Ribeira de Iguape.
E ali a gente começou a passear de moto, conhecer a mata ali. A mata é maravilhosa, cachoeiras, trilhas, né? E a gente ia periodicamente para lá. Num determinado viagem, a gente conheceu um pessoal da USP que estava fazendo espeleologia, que estava fazendo caverna. Até então, isso é anos 80, a gente nunca tinha ouvido falar o que é caverna, o que é a palavra espeleologia. Aí são professores e estudantes da USP que estavam explorando ali a região e especificamente a caverna de Santana, que fica em Apiaí, região de Apiaí, aqui no Petar. E a gente teve contato com eles explicaram rapidinho, né, uma noite ali a gente conversando, como é que funcionava. Aí a gente foi trocando informação, nós fomos até a USP, tivemos contato com eles lá na geologia, pessoal da arqueologia, principalmente os geólogos ali, eles fazem muita viagem para o Petar, né? Porque é um sítio para eles maravilhoso, estudar rocha, onde tem rocha pra caramba, né? E aí a gente foi pegando gosto para coisa. Viemos para Avaré, já começamos a montar os equipamentos, já começamos a comprar equipamentos e fomos aprendendo devagarzinho, entrando um pouco, entendendo como é que funciona esse mundo subterrâneo. E aí a gente pegou gosto e apaixonou. Aí não teve jeito. Aí já se vão aí mais de 40 anos e vamos continuar fazendo espeleologia. Então, Fábio, existem vários tipos de cavernas, correto? Mas o que distingue uma da outra? Isso é importante. Não tem nenhuma caverna igual a outra. Como eu falei, é água penetrando em rocha e vai escavando. Então tem hora que o rio nem está lá mais. Geralmente tem rio, mas vai ter lugares posições ou mesmo cavernas são secas, porque o rio já furou, pela rocha ser porosa, a água já escoou para outro lugar e aí buscou outros pontos. Então as cavernas são totalmente diferentes. A princípio, totalmente diferente. Agora, existe um padrão. Por exemplo, o que eu falei, cavernas aqui do Petar, ela tem um tipo de calcário. Isso cria um ambiente propício a esse tipo de calcário, que é um calcário mais dobrado, torto, formando salões um pouco mais baixos. Baixos, mas muito altos, 50, 100, 80 metros. Lá na Bahia, Goiás, já mais em Goiás, que é no centro, né? O calcário ele é mais estratificado, formam camadas de calcário. É o calcário também, mas daí formam salões monstruosos, 200 metros de altura, por 300 de largura, formam catedrais imensas subterrâneas. Rios caudalosos, que você tem que entrar com boia, quando não proteção, porque você vai nadar bastante. Isso é lá no norte, né? Mais no centro, quero dizer. Então, cada região tem o seu diferencial, mesmo sendo de calcário. Agora, mais ainda a diferenciação, porque se eu pegar uma caverna de quartzito, já é outro tipo, é outra rocha, outras características, geralmente são cavernas menores, mas a formação do quartzito é diferente da formação do calcário. Então, o que diferencia, simplificando, é o local onde a caverna está, seja no sul, seja no centro, seja no norte, e o tipo de rocha predominante na formação da caverna. Mas sempre água furando rocha. Lento, milhares e milhares de anos, vai se formando. A espeleologia é uma ciência que abrange diversas matérias, tipo química, como você já citou, biologia. E quais são essas contribuições do estudo da espeleologia, tanto para a biologia, quanto para o meio ambiente e a biodiversidade? Que beleza, é isso. A caverna, ou a espeleologia, né, ela é multidisciplinar. Então, o legal é isso, que você é um biólogo, tem um mundo subterrâneo inteiro maravilhoso, que nós vamos conversar já já. Né? O geólogo também tem rocha de tudo que é tipo, além do calcário, tem rocha misturada, tem a hidrologia, né? Que eu estudo justamente das águas, dos afluentes. Nós vamos muito, como eu falei no Petar, e é o Rio Ribeira de Iguape. O Rio Ribeira é um dos mais conhecidos. Os afluentes do Ribeira é que vão formar as cavernas. Então, o mundo para biologia, para
pro geólogo, para arqueologia, para paleontologia, né? A gente tem ali uma diversidade muito grande de disciplinas. A contribuição principal, eu acho que vai mais com esses temas, seja biologia, o mundo subterrâneo, ele forma um ecossistema isolado. Então, os bichinhos que tem ali são endêmicos, são só dali, não tem outro lugar. Eles têm uma adaptação, Darwin aparecendo a todo momento mostrando pra gente que o peixe, ele não precisa de pigmentação, então ele vai ficando albino. Então os peixinhos albinos, olho, para que olho? O mundo subterrâneo é escuro, não tem luz. Então ele vai perdendo a pigmentação, vai perdendo os olhos. Então, para o biólogo, esse estudo, né, seja do bagre, seja do grilinho, o que não tem em caverna é bichos maiores, porque não tem alimento, não tem como, não tem luz, não tem comida, como é que vai ter bicho maior? Então eles vivem por exemplo, o morcego, ele vem, ele é de dentro e de fora da caverna, né? E ele traz, pelas próprias fezes, ele traz um resto orgânico que os bichinhos da caverna vão lá se alimentar, né? O rio sempre vai ter um rio na caverna. Não tem caverna que... Tudo bem, pode não ter mais o rio, mas geralmente tem rio na caverna. E o rio traz resto orgânico, traz tronco, traz... Então esses micro-organismos vivem desses restos que tem. Por isso, pequenos insetos, pequenos... crustáceos é o que a gente encontra bastante em caverna. Tá? O mundo da paleontologia e arqueologia está na porta da caverna. Então você vai em Goiás, tem um painel de pintura rupestre de 12 mil anos. E está lá, de 20 metros de altura, por 100 metros de largura. Né? Então a boca da caverna sempre foi um abrigo. Então a arqueologia, a paleontologia busca justamente entender esses povos que viviam próximos à caverna. Então, biologia, geologia, arqueologia, paleontologia são, acho que, os principais. Fora isso, a física, a química contribui muito para estudar toda a formação, né? Como eu falei, rocha e água. Então tem o processo físico da erosão e o processo químico da corrosão, da reação química. Então, são várias disciplinas e aquele que não tem nenhuma disciplina também, aquele aventureiro que quer explorar pelo hobby. E a gente fez muito isso, eu faço isso também. Né? Eu gosto de explorar. A minha física, ela entra pouco em caverna. Então, o que eu faço mais? Exploração. Esse é o foco principal do nosso grupo aqui em Avaré. E a gente estava conversando, né, falar no começo, o Espelho Clube Avaré começou nos anos 80. E estamos até hoje aí, ficamos 20 e poucos anos na ativa de verdade. Então, anos 90, comecinho dos anos 2000. E agora a gente vai lá para tomar cerveja e curtir. Vocês são mais focados no esporte, então? Hoje nós estamos bem mais tranquilos nessa parte de exploração. Nos anos 80, 90, era exploração profissional, né? Lógico, eu preciso do esporte, eu preciso ter força para carregar a mochila, então tem a parte esportiva, mas o biólogo tem a parte esportiva também. Se o biólogo não for um atleta, ele não vai conseguir ficar 10 horas andando na água, subindo e descendo bloco dentro de caverna, fazendo alpinismo, rapel de 100 metros de altura, subindo e descendo. Então, o esporte ele acho que está em todas as disciplinas, interligado. Agora, a exploração que a gente fazia, nós temos o grupo de Avaré montou um guia de espeleologia vertical. Então, a espeleologia, ela, como eu falei, além de ser multidisciplinar, ainda tem aquele que vai fazer a topografia da caverna. Então, os topógrafos os croquistas que vão desenhando, os topógrafos que vão medindo, e tem os exploradores que vão na frente, batendo rocha, subindo parede,
tudo com equipamentos, extremamente técnico, ninguém é louco. Eu vou entrar numa caverna, seja o que Deus quiser. Não existe isso, seja o que Deus quiser. É muito profissional, com equipamentos, a gente sabe o limite nosso, então a gente quer voltar para casa, né? Então vai até um ponto, volta, vai até outro ponto, volta. Então a gente criou um manual de vertical, como fazer alpinismo em caverna, né? Isso foi por volta de anos 90, perto dos anos 2000, e a gente faz cursos disso. A gente dava curso, demos um curso em Brasília, um curso em Goiás, sobre espeleologia vertical, alpinismo em caverna. E já puxando esse assunto, a gente gostaria de saber quais são os impactos que o ser humano tem sobre as cavernas, sobre esse estudo, tanto as atividades humanas no meio ambiente, quanto as cavernas no meio ambiente. O que muda? Isso é importante. Como a gente falou, o mundo subterrâneo é muito frágil, é um ecossistema sensível, né? Os bichinhos pequenininhos, depende de água, depende de... Então, qualquer interferência no mundo externo, né? Um desmatamento. Um desmatamento é a pior coisa que pode acontecer. Daí, desmatou, a água, ela não vai penetrar, a água vai escorrer, não é isso que vocês estudam? Então, a água escorrendo, ela não penetra, vai destruir o meio ambiente. A caverna é sensível, ela tem um ecossistema, temperatura, umidade relativa, constante o ano inteiro. Então, qualquer interferência, e aí entra o que você perguntou, a interferência humana nunca foi tão ruim, nunca foi tão grave. Nós temos mineradoras a todo vapor destruindo uma montanha para fazer calcário, para fazer o cimento, né? Mas o cimento é importante, lógico que é importante, mas também é importante preservar a paleontologia, o mundo subterrâneo. Então, mineradoras destruindo para extrair chumbo, extrair minério, extrair, como eu falei, o calcário, desmatamento desenfreado para interesse imobiliário. A Mata Atlântica está acabando. Então, o restinho da Mata Atlântica está ali no Petar, na região do Vale do Ribeira do Iguape, nós temos que preservar. Então, além da mineração, além do desmatamento desenfreado, o turismo também, ele, se não for bem pensado o turismo, se não for feito um turismo focando a preservação do meio ambiente, para que turismo? Né? O turista vai para conhecer o meio ambiente para preservar, mas se a região não tem estrutura de saneamento básico, não tem estrutura para receber esse turista, o turista vai destruir. Então, e é o que está acontecendo em vários lugares do Brasil. A gente tem que tomar muito cuidado com essas empresas de turismo que visam só o lucro pelo lucro. E eu acho que perde um pouco, porque quando ele vende o pacote, ele vende a preservação ambiental, o meio ambiente, a beleza do meio. Daí, quando ele leva lá o turista joga um plástico na caverna, ou joga um papel de bala no chão. Não é o problema do papel de bala, o problema é a conscientização de que se todo mundo for não preservar, né? Cada um tirar um pedaço da caverna para levar embora, é bonito. Cada um levar um peixinho da caverna, onde nós vamos chegar? Então, turismo mal organizado, mineração, desmatamento. E pior, aqui no Vale do Ribeira, do Rio Ribeira de Iguape, existe um projeto de várias hidrelétricas. As hidrelétricas, então, acabou. Ainda bem que não está tendo, estão conseguindo, né? Os advogados aí da Sociedade Brasileira de Espeleologia está tentando se proteger, mas o interesse econômico é problema. Ô, Fábio, e como você disse anteriormente, o ecossistema ele é exclusivo para cada caverna, né? E existem alguns vídeos mostrando formas de vidas incomuns. E realmente há, de fato, evidências que tem outras formas de vidas, pode ser dentro da água ou até mesmo lá no fundo da caverna? Então, não existe nada de vida fora do comum, né? A biologia explica claramente cada micro-organismo que tem dentro da caverna. Então é muito científico. Agora, o mundo da caverna já é uma coisa muito mística, né? Então já tem várias histórias sobre a caverna, sobre o morcego, sobre a escuridão. Então, acho que a imaginação aí é que aflora. De concreto,
O que tem na caverna podem ter micro-organismos, algumas coisas que podem fazer mal para o nosso pulmão, né? As próprias fezes de morcego, tem lugares que elas se concentram muito e esse ácido, você cheirando esse guano, que é as fezes do morcego, ela pode ter bactérias que podem fazer mal. Mas nada alienígena, fora do normal, extraterrestre, de outro mundo, né? São bactérias, fungos que nascem no habitat propício, que é o ambiente de caverna é escuro, úmido, a umidade relativa chega a 90%, então propicia essas formações. E são características de, como você falou, existe sim, cada região tem o seu mundo subterrâneo, a sua biologia, né? A sua biodiversidade. Então você vai para uma caverna lá na China, vai ter o bagre lá? Não vai ter o bagre, vai ter o peixinho, que eu não sei como é que vai chamar lá na China, que vai ser albino, vai ter o grilinho, chama grilo? Não sei. É igual ao nosso grilo? Não, pode ser diferente. Mas são animais, né, que foram adaptados àquele mundo e a biologia explica claramente, não tem nada de extraterrestre, de outro mundo e não vai matar ninguém. Desde que você siga algumas regras, né? Cheiro forte ou qualquer, sai do lugar, porque é resto orgânico que apodreceu, pode acontecer, mas nada de outro mundo. E mais, só para completar, o ar é normal também. Então tem oxigênio, tem ar como aqui fora, não existe problema nenhum. Temperatura ambiente. Né? Temperatura, por ter rocha, é uma temperatura constante. Né? Então, como a gente estava conversando, cada região do Brasil tem uma temperatura. Aqui no Petar, a temperatura média é 18 graus. Lá em Goiás, sobe um pouquinho, porque já está perto do Equador, então vai subir para 19, 20 graus, mas é constante. E para já finalizar o nosso programa, a gente gostaria de saber os perrengues, né? Então, tem muito perrengue, né? Quem faz exploração, quem está na água é para se molhar, não é? A gente teve várias situações, histórias. O mais legal é assim, o grupo Avaré, né, o Espelho Grupo Avaré, sempre bancou as suas atividades. O pessoal da USP tinha o patrocínio lá da USP, o pessoal do Bambuí, que é lá de Minas Gerais, tinha o patrocínio, né? O patrocínio era nós mesmos, então tínhamos que correr atrás, então o perrengue já começa aí, em comprar equipamentos, os equipamentos são todos importados, né? Desde equipamento, como eu falei, como a gente fez esse manual de espeleologia vertical, a gente aplicou, mas não foi assim infinitas vezes esses equipamentos para testá-los. Uns deram mais certo, outros deram meio. Eu tenho que montar um manual, né? Então, o perrengue já começa em custo para se estruturar, para fazer as viagens, né? E começa daí já. Agora, como a gente faz viagem agora, né, nos anos 80, 90, a gente fazia muita viagem para Goiás, Bahia, e os perrengues aconteciam, carro que estraga, situações que a gente fica no meio do mato lá e não se acha, fora os perrengues dentro da caverna, que foram muitos e muitos. Mas é o que eu falei, como a gente preza pela segurança, nós temos equipamentos, os mais variados aí para várias situações, né? Desde para alpinismo, como para iluminação em caverna, como para sinalização em caverna. Então, os perrengues aparecem, mas a gente também aprendeu a lidar e contornar e saber como sair dos perrengues, né? Nunca aconteceu com a gente nada que fosse absurdo, que tivesse totalmente fora do nosso controle. Mesmo uma vez que a gente estava com um grupo numa caverna, chama Caverna Casa de Pedra. Ela tem um histórico, essa Caverna Casa de Pedra, que o rio dentro dela é um rio extremamente caudaloso, forte. E quando chove na entrada, porque a caverna, geralmente as cavernas, deixar claro, não é para dentro a primeira coisa que todo mundo pensa é que caverna é para o fundo da terra, né?
eu vou para o centro da Terra. Para, caverna não é isso. Caverna é uma montanha, onde tem o rio que entra em cima da montanha e sai embaixo da montanha. Então você imagina uma montanha perfurada, né, cheia de buracos, as cavernas são ali. Então, de repente, eu estou subindo a montanha dentro da caverna, não preciso estar descendo. Né? Essa caverna, especialmente essa Casa de Pedra, ela justamente dentro de uma grande montanha, a parte de cima choveu e a água ela forma umas ondas. Vem assim assustadoramente, vem você nem espera. De repente você está andando na caverna, a hora que você olha, vem aquela onda para cima da gente. Isso nunca aconteceu com a gente. Mais uma vez, nesta caverna, a gente estava com um grupo, estávamos 2, 3 espeleólogos, que somos os que exploram a caverna, né? E tinha uns 3 ou 4 turistas junto com a gente. Tinha até 2 crianças junto com a gente. A gente estava passeando, tinha parentes e tal. Entramos na Casa de Pedra, na parte de cima. O rio estava calmo, apesar de ser caudaloso, largo, dava para andar, a gente tem cordinha, amarra a cordinha, anda tranquilo. Então nós fizemos toda a caverna, entramos na caverna tipo 10, 11 horas da manhã, era 4 da tarde, 5 da tarde, a gente já estava saindo na boca de baixo. Só que, nesse meio tempo, choveu e a gente não percebeu, não formou essas ondas que eu falei que derruba, né? Então ele foi enchendo e encheu a saída nossa. Onde a gente iria sair da caverna é um lugar muito estreito. E subiu um pouquinho a água lá, ali. Quando eu falo subir um pouquinho, subiu meio metro, 1 metro, já tapou a saída. E nós não conseguimos sair da caverna. Nós entramos, 10 horas da manhã, 4 horas da tarde, cadê a saída? Não achamos a saída. Tivemos que ter, e aí que eu falei, calma. A gente tinha comida, a gente tinha isolante térmico, roupa térmica para se proteger, né? Arrumamos um ponto bem alto e dormimos ali. Né? Acalmamos as crianças ali e tal, e ficamos na boa. Lógico que não na boa, né? Os espeleólogos estavam extremamente nervosos, nós 3 ali estávamos nervosos. Mas a gente passou uma calma e no dia seguinte o rio baixou, a gente atravessou e deu tudo certo, né? Já aconteceu, onde foi isso? Foi em Minas Gerais, o contrário. A gente estavam só em 2, éramos 2 espeleólogos, entramos na caverna, era uma caverna de quartzito, não era de calcário, e o quartzito ele faz salões estreitinhos, era bem estreito, tinha, 2 metros de largura por uns 3 metros de altura, um tubo assim, sabe? E a gente estava lá no fundo da caverna, andamos 2, 3 horas dentro da caverna, de repente começou a encher a água, encheu o rio. Voltamos voando, correndo. Quando a gente entrou, a água estava no pé da gente. Olha que eu saí, a água estava no meu peito. Foi uma situação muito perigosa, porque a água em caverna é o problema. Água pode te levar, te jogar, você perde todas as suas coisas, seus equipamentos, seu alimento, sua mochila, né? Além do frio, né? Que a hipotermia é a consequência de ficar em lugar úmido muito tempo. Mas perrengue sempre muito bem. Fora os perrengues com carro no meio desse Brasilzão, andando no meio da Bahia lá, quebrar carro e passar perrengue, de passar a noite em lugar que você nem sabe aonde você vai dormir. Mas dentro de caverna mesmo, os perrengues são esses que eu acabei de falar. Teve um caso uma vez que a gente estava fazendo uma exploração numa caverna muito grande. Tá? Para vocês terem uma ideia, a maior caverna no Brasil tem quase 100 quilômetros de comprimento. E não é comprimento, ela é ramificada, né? Então tem 100 quilômetros de mapeamento. E a gente estava numa caverna de em torno de 20 quilômetros, no meião de Goiás, São Mateus. E a gente se perdeu. Nós ficamos, tem o rio, a gente saiu do rio, porque o rio é um referencial nosso. Qualquer coisa que acontecer, volta para o rio te traz de volta para a boca da caverna. Mas nessa caverna, a gente deixou o rio para explorar salões superiores, secos. E esses salões superiores geralmente têm desmoronamento.
Então a gente passou no meio desses desmoronamentos, gente, é desmoronamento que do tamanho de uma casa. Cada rocha, cada pedra desmoronada é como se fosse uma casa, tamanho de uma casa. Imagina milhares de rochas desse tamanho formando salões. A gente era formiguinha andando no meio dessas rochas. E nós ficamos, sei lá, bem tipo meio-dia, 3 horinhas perdidinho, não sabia nem onde estava. E com isso concluímos nosso podcast de hoje. Muito obrigada, Fábio, pela sua presença. Eu que agradeço. Por essa conversa incrível. E é isso. Esperamos que vocês tenham gostado e até o próximo. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.